E aí, turminha, tudo bem? Como é que foi o domingo, Dia das Mães? Curtiram bastante? Ajudaram a mãe a fazer comida, limpar a cozinha, deixar a casa em ordem sem bagunça? Hum? Quero desejar a todas o feliz Dia das Mães. Espero que o dia tenha sido especial, junto com os filhos, grudadinhas mais do que essa quarentena tem nos proporcionado, né? Que tenham visto a homenagem que a gente colocou lá nas mídias do colégio, tanto o Instagram quanto o Facebook. Se não olhou, dá uma olhadinha. Tá bem bonitinho com a música, com os desenhos que eles fizeram. Uma singela homenagem para vocês, né? Pra gente estar próximo, mesmo estando longe, já que esse ano não deu pra gente fazer evento, não deu pra fazer grandes comemorações, mas é uma forma da gente externalizar o nosso carinho, o nosso sentimento, a nossa devoção junto com vocês, mães. Tá ok? E hoje a gente vai começar falando de português novamente, segunda-feira é dia de português. E a gente vai lá na página 28, a gente vai trabalhar agora um pouquinho o som do S e dos dois S's. E aí, como a gente já fez em outros exercícios, tem um quadro que vocês vão preencher para mim com algumas palavras que ele coloca lá em cima. Essas palavras são, então vai ler porque eu não sabe todas de cor aqui. Base, causa, mosca, estudo, menos, impresso, mariposa, intensiva, assunto, mais, pessoas, risco, será, sobre, inseto, sumir, tênis e universidade. Então, essas palavras todas você tem que organizar para mim dentro do quadrinho. Então, esse quadro está dividido em 6 partes. Então, ele quer saber, ali, ó, início da palavra. Então, todas as palavras que começarem com S, você vai escrever dentro da primeira parte do quadro, tá ok? O número 2, ele quer o S entre consoante e vogal. Então, a palavrinha, você vai ter que ler ela e observar e lembrar que são consoantes e vogais, né? Porque vocês já estão no terceiro ano. Então, os vogais são A, E, I, O, U e todo o resto do alfabeto são as consoantes, ok? Então, você vai observar nas palavrinhas que estão escritas aí. Então, tem o S, viu lá? Antes ou depois, tá no meio. Consoante e vogal vai ficar na segunda coluninha, ok? Coluninha 3, SS. Então, toda palavrinha que tiver escrita com dois S, você vai colocar nessa coluna. Quarta, S entre vogais. Então, você vai observar as vogais, vai observar as palavrinhas que tem lá. Tem vogal antes, tem vogal depois. O S tá no meio, vai ficar na quarta coluna. Coluna 5, final da palavra. Aliás, final da sílaba. Então, nesse aqui, você tem que chamar a palavrinha no portão. Por exemplo, mosca. Quando eu separo mos e o K, o S fica aqui no final da sílaba, ó, no mos. Então, esse aqui tem que chamar as palavrinhas no portão, que é a famosa separação de sílaba, para a gente identificar se o S fica no final da sílaba ou não. Achou? Coloca aqui para mim. E o último é no final da palavra. Esse não precisa ser chamar no portão nem nada, né? A gente viu a palavrinha, terminou com S, vai ficar para cá, no último quadrinho. Ok? Professora, isso é o que me deixa mais em dúvida. Quando que eu uso S, quando que eu uso SS, quando que eu vou saber essa regrinha? Agora, aqui embaixo tem as dicas falando pra gente sobre quando a gente vai aplicar o uso do S ou dos dois S's. Uma coisa muito importante, nenhuma palavrinha nunca, nunca, nunca vai começar com dois S's. Os dois S's é sempre no meio das palavras, ok? Sempre. Assim como o RR. A gente nunca começa qualquer palavrinha que seja com RR ou SS. Elas sempre vão aparecer no meio das palavras. E aí a gente tem que lembrar algumas dicas. Então, vamos ver. Quando a gente tem que usar o S no início ou os dois S's no meio, a gente precisa identificar o som da palavrinha. Então, por exemplo, para saber se o S é no início da palavra, tem que ter aquele som do sapo. Pronto, mas eu não vou escrever sapo, eu vou escrever outra palavrinha. Ok, só que você vai observar o sa. Se ele sair conforme o sapo sai, a gente começa ela com um S. Então, aqui, ó. Usa-se S no início da palavra quando tem som igual ao da palavra sapo.
Então, esse você vai pensar, tô em dúvida, como é que eu uso? Chama a palavrinha sapo, sapato, sapo, sapato. Tem o mesmo iniciozinho de som, tá vendo? Então, a gente começa com S. Usa-se SS somente no meio das palavras, entre vogais, quando o som for igual à palavra S, sapo. Então, assim, tô em dúvida de como que eu escrevo a palavrinha no meio, professor. É com S ou é com C cedilha? A gente vai falar nessa palavrinha. Se ela tiver essa sonoridade do sapo, o sa, a gente vai usar os dois S's. E aí não importa se são duas vogais ou não. A gente só precisa identificar a sonoridade. Tá ok? Usa-se o S no meio da palavra quando ele é antecedido por consoante, como ocorre em ensino. Então, antecedido é o que vem antes. Consoante são todas as letras, menos o A, B... Aliás, ó, a professora ficou louca. Menos o A, E, I, O, ok? Então, a gente tem que memorizar essas dicas. E na hora que a gente for escrever, a gente tem que parar e falar a palavrinha para lembrar da sonoridade. E aí, então, a gente vai lembrar da escrita. À medida que a gente vai escrevendo, vai lendo, vai praticando, fica mais fácil memorizar se as atividades são com S, dois S ou não, né? Mas por enquanto, quando a gente está aprendendo, a gente tem que chamar a palavrinha. Ok. Então, o exercício número 1 era preencher o quadro. Aí ele pergunta 2, ó, que diferença você observa entre as colunas 2 e as palavras da coluna 3? Então, na coluna 2 é o S entre vogal. Na coluna 3 é a dos dois S's. Então, ele quer saber qual é a diferença. É aquilo que a gente falou, quando tem o som menos intensivo, a gente usa um S só. Quando ele é mais forte, tá entre vogais, a gente usa os dois S's, ok? E aí, essas dicas de como a gente utiliza, que a Pro acabou de falar na página 28, continuam lá na página 29. E aí ele fala assim, ó, observa na quarta coluna, usa-se o S no meio da palavra entre vogais, tendo o som igual da palavra casa. Então já mudou, as outras a gente chamava o sapo. Esse daqui é da palavra casa. Então a gente usa um só no meio da palavra. Observe a quinta e a sexta colunas. Usa-se o S no final da sílaba e no final das palavras. Ok? A número 3 não precisa fazer. Essas são as dicas. Então tem lá, você vai responder para mim, preencher a coluna do exercício número 1 da página 28 e responder a número 2. Vai observar, ler e interpretar as dicas da página 28, começa lá e termina na 29. Aí, na página 29, tem uma produção de texto, que é uma redação, que é direto da redação, assim como tinha no outro módulo. Só que a gente não vai fazer agora, a Pro vai fazer um outro vídeo que vai ser a atividade de produção de texto. Então, olha o que eu estou dizendo, você vai pular essa produção de texto da página 29, vai pular o da página 30, vai pular o da 31, vai pular da 32, vai pular a 33 e aí a gente vai fazer as atividades finais do módulo número 4, que começa lá na página 34. A atividade final ela é uma revisão de tudo aquilo que a gente estudou. Então, o que a gente está vendo? Notícias. Então, título, subtítulo, lead, legenda, fotografia, corpo da notícia. Então, tudo isso é o que a gente vai revisar agora. Então, aqueles outros exercícios, a Pro já, de uma grande maioria, já corrigiu e eu pretendo fazer as outras correções agora. Então, corrija aqueles que eu pedi para fazer as correções e observa, porque vai te ajudar muito a fazer essas atividades finais, ok? Teve muita gente que eu percebi que eu pedi informações do texto, complete com o texto e estava criando a resposta. Você não precisa. Quando ele pede para você completar com as informações do texto, é você pegar do texto e colocar lá para mim, tá? Então tem que entender bem essa questão. O lead de um texto, ele é o resuminho da notícia. Olha o que eu estou dizendo agora. Sempre é o primeiro parágrafo do texto, da notícia. Então, você olhou a notícia, começou o primeiro parágrafo, terminou o primeiro parágrafo aqui, esse é o lead. Então, se algum texto perguntar para você qual é o lead, começa aqui e termina aqui, é o primeiro parágrafo da notícia, sempre, ok? Título é a primeira coisa que aparece. Subtítulo vem logo embaixo. O título ele é mais resumido, ele é para chamar atenção.
O subtítulo, ele vai dar uma notícia mais, ele vai complementar o título de uma forma maiorzinha. E aí alguns jornais têm um box amarelo que completa informações. Então você tem que prestar atenção, porque uma coisa, outra coisa do que está sendo perguntado. Se você ler, você mata a charada. Ok? Então vamos lá. Página 34, atividades finais. Ali, ele dá uma notícia para você e ele já fala no título. Ó. Leia a notícia a seguir e responda as questões de 1 a 10. Então, até a questão número 10, você vai ter que usar esse texto, tá? Então, ele tem o título dele, ó. Tênis é feito com chicletes mascados e reciclados. Embaixo também, em vermelho, vem o subtítulo. Cada par leva 250 gramas de goma retirada das ruas de Amsterdã, na Holanda. Lembra que eu falei que notícias tem aquelas perguntinhas? Quando, onde, como e por quê? Então, as próximas perguntas que virão é para você responder isso. Como que eu respondo? Lendo o texto. Então, por exemplo, se eu perguntasse assim, aonde aconteceu essa elaboração de tênis? Você tem que saber me dizer que foi em Amsterdã, que fica na Holanda, porque ele está falando aqui, a cidade. Se fosse no Brasil, ele ia falar em São Paulo, no Brasil. Ok? E aí do lado ele tem um box amarelo, que é outra informação complementar, tá? Então você tem que ler. Eu não vou ler a notícia aqui agora. Já dei a dica do título e do subtítulo. E já dei a dica para você também que o lead é o primeiro parágrafo da notícia. Então aqui embaixo é a notícia e aqui é outra informação complementar dela. Ok? Aí ele fala assim: destaque o título da notícia no exercício número 1. Você vai passar o seu lápis embaixo do título para destacar ele para mim. Número 2. Observe a frase abaixo do título. Nessa posição, qual é a função que a frase exerce? Acabei de falar para você, o título vem primeiro e embaixo o subtítulo. Então, essa frase que tá aí, ó. Cada par leva 250 gramas de goma retirada das ruas de Amsterdã, na Holanda. Ele faz o papel do quê? Título ou subtítulo? 3. Circule o lead. Então, isso aqui na notícia você vai ter que mostrar para mim onde começa o lead e onde termina. Você vai circular o lead para mim. 4. De acordo com a notícia, o que aconteceu? Você vai ter que ler a notícia. Não vai escrever a notícia inteira, tá? Então, você pode falar assim, a notícia diz que aconteceu, pam, pam, pam. Tem que ler, que aí ela vai dizer o que aconteceu, tá? Página 35. Quando e onde o fato aconteceu? Fato é o acontecimento, né? O evento. A gente falou lá no subtítulo. Quando, onde? Amsterdã, na Holanda. O quando? Aí você vai ler a notícia. 6. Como o tênis foi produzido? Tá tudo lá no corpo da notícia. 7. Da forma como o lead está escrito, podemos observar informações secundárias? Quais seriam essas informações? Secundárias são informação que aparece de segundo momento, então ela não é tão importante. Por exemplo, o preço, né? Ele é uma informação secundária. Por que secundária? Primeira coisa que eu tenho que prestar atenção nessa notícia fabulosa é fazer um tênis de chiclete encontrado nas ruas. Essa é a primeira informação. A segunda seria falar um pouco do preço, quanto seria o custo. Ele vai falar isso lá no texto, aí você acha e responde aqui para mim. 8. Por que esse projeto foi desenvolvido? Essa informação está no lead? Por que eles resolveram fazer isso? Qual era o objetivo deles ao construir esse tênis? Né? Você descobre isso e vai ver se essa informação de como, por que eles tiveram essa ideia, tá ali no primeiro parágrafo, que é o lead. Se tiver, você responde sim. Se não tiver, você especifica para mim. 9. Reescreva o lead, incluindo o porquê de o tênis ter sido criado e excluindo informações secundárias menos importantes. Excluir é tirar. Então, olha lá, você identificou o lead, é o primeiro parágrafo da notícia. Ele quer que você reescreva. Reescrever é escrever de novo. Então, você vai ler. Quais informações são importantes? E aí, turminha, tudo bem? Como é que foi o domingo, Dia das Mães? Curtiram bastante? Ajudaram a mãe a fazer comida, limpar a cozinha, deixar a casa em ordem sem bagunça? Quero desejar a todas um feliz Dia das Mães. Espero que o dia tenha sido especial, junto com os filhos, grudadinhas mais do que essa quarentena tem nos proporcionado, né? Que tenham visto a homenagem que a gente colocou lá nas mídias do colégio, tanto o Instagram quanto o Facebook. Se não olhou, dá uma olhadinha. Tá bem bonitinho com a música, com os desenhos que eles fizeram. Uma singela homenagem para vocês
né, pra gente estar próximo mesmo estando longe, já que esse ano não deu pra gente fazer evento, não deu pra fazer grandes comemorações, mas é uma forma da gente externalizar o nosso carinho, o nosso sentimento, a nossa devoção junto com vocês, mães, tá ok? E hoje a gente vai começar falando de português novamente, segunda-feira é dia de português. E a gente vai lá na página 28, a gente vai trabalhar agora um pouquinho o som do S e dos dois S's. E aí, como a gente já fez em outros exercícios, tem um quadro que vocês vão preencher para mim com algumas palavras que ele coloca lá em cima. Essas palavras são, você vai ler porque eu não sabe todas de cor aqui. Base, causa, mosca, estudo, menos, impresso, mariposa, intensiva, assunto, mais, pessoas, risco, será, sobre, inseto, sumir, tênis e universidade. Então, essas palavras todas, você tem que organizar para mim dentro do quadrinho. Então, esse quadro está dividido em 6 partes. Então, ele quer saber, ali, ó, início da palavra. Então, todas as palavras que começarem com S, você vai escrever dentro da primeira parte do quadro, tá ok? O número 2, ele quer o S entre consoante e vogal. Então, a palavrinha, você vai ter que ler ela e observar e lembrar que são consoantes e vogais, né? Porque vocês já estão no 3º ano. Então, os vogais são A, E, I, O, U e todo o resto do alfabeto são as consoantes, ok? Então, você vai observar nas palavrinhas que estão escritas aí. Então, tem o S, viu lá? Antes ou depois, tá no meio. Consoante e vogal vai ficar na segunda coluninha, ok? Coluninha 3, SS. Então, toda palavrinha que tiver escrita com 2 S, você vai colocar nessa coluna. Quarta, S entre vogais. Então, você vai observar as vogais, vai observar as palavrinhas que tem lá. Tem vogal antes, tem vogal depois. O S tá no meio, vai ficar na 4ª coluna. Coluna 5, final da palavra. Aliás, final da sílaba. Então, nesse aqui, você tem que chamar a palavrinha no portão. Por exemplo, mosca. Quando eu separo mos e o K, o S fica aqui no final da sílaba, ó, no mos. Então, esse aqui tem que chamar as palavrinhas no portão, que é a famosa separação de sílaba, para a gente identificar se o S fica no final da sílaba ou não. Achou? Coloca aqui para mim. E o último é no final da palavra. Esse não precisa ser chamar no portão nem nada, né? A gente viu a palavrinha, terminou com S, vai ficar para cá, no último quadrinho. Ok? Professora, isso é o que me deixa mais em dúvida. Quando que eu uso S? Quando que eu uso SS? Quando que eu vou saber essa regrinha? Agora, aqui embaixo tem as dicas falando pra gente sobre quando a gente vai aplicar o uso do S ou dos 2 S's. Uma coisa muito importante, nenhuma palavrinha nunca, nunca, nunca vai começar com 2 S's. Os 2 S's é sempre no meio das palavras, ok? Sempre. Assim como o RR. A gente nunca começa qualquer palavrinha que seja com RR ou SS. Elas sempre vão aparecer no meio das palavras. E aí a gente tem que lembrar algumas dicas. Então vamos ver. Quando a gente tem que usar o S no início ou os 2 S's no meio, a gente precisa identificar o som da palavrinha. Então, por exemplo, para saber se o S é no início da palavra, tem que ter aquele som do sapo. Pronto, mas eu não vou escrever sapo, eu vou escrever outra palavrinha. Ok, só que você vai observar o sa. Se ele sair conforme o sapo sai, a gente começa ela com o S. Então, aqui, ó. Usa-se S no início da palavra quando tem som igual ao da palavra sapo. Então, esse você vai pensar, tô em dúvida, como é que eu uso? Chama a palavrinha. Sapo, sapato, sapo, sapato. Tem o mesmo iniciozinho de som, tá vendo? Então, a gente começa com S. Usa-se SS somente no meio das palavras. Entre vogais, quando o som for igual à palavra S. Sapo. Então, assim, tô em dúvida de como que eu escrevo a palavrinha no meio, professora. É com S ou é com C cedilha? A gente vai falar nessa palavrinha. Se ela tiver essa sonoridade do sapo, o sa,
a gente vai usar os dois S's. E aí não importa se são duas vogais ou não, a gente só precisa identificar a sonoridade, tá ok? Usa-se o S no meio da palavra quando ele é antecedido por consoante, como ocorre em ensino. Então, antecedido é o que vem antes. Consoante são todas as letras, menos o A, B... Aliás, a professora colocou. Menos o A, E, I, O, ok? Então, a gente tem que memorizar essas dicas. E na hora que a gente for escrever, a gente tem que parar e falar uma palavrinha para lembrar da sonoridade. E aí, então, a gente vai lembrar da escrita. À medida que a gente vai escrevendo, vai lendo, vai praticando, fica mais fácil memorizar se as atividades são com S, dois S ou não, né? Mas, por enquanto, quando a gente está aprendendo, a gente tem que chamar a palavrinha. Ok? Então, o exercício número 1 era preencher o quadro. Aí ele pergunta 2, ó, que diferença você observa entre as colunas 2 e as palavras da coluna 3? Então, na coluna 2 é o S entre vogal. Na coluna 3 é a dos dois S's. Então, ele quer saber qual é a diferença. É aquilo que a gente falou, quando tem o som menos intensivo, a gente usa um S só. Quando ele é mais forte, está entre vogais, a gente usa os dois S's, ok? E aí, essas dicas de como a gente utiliza, que a Pro acabou de falar na página 28, continuam lá na página 29. E aí ele fala assim, ó, observa na quarta coluna, usa-se o S no meio da palavra entre vogais, tendo o som igual da palavra casa. Então já mudou, as outras a gente chamava o sapo. Esse daqui é da palavra casa. Então, a gente usa um só no meio da palavra. Observe a quinta e a sexta colunas. Usa-se o S no final da sílaba e no final das palavras. Ok? A número 3 não precisa fazer. Essas são as dicas. Então, tem lá. Você vai responder para mim. Preencher a coluna do exercício número 1 da página 28 e responder a número 2. Vai observar, ler e interpretar as dicas da página 28, começa lá e termina na 29. Aí, na página 29, tem uma produção de texto, que é uma redação, que é direto da redação, assim como tinha no outro módulo. Só que a gente não vai fazer agora, vai fazer um outro vídeo que vai ser a atividade de produção de texto. Então, olha o que eu estou dizendo, você vai pular essa produção de texto da página 29, vai pular o da página 30, vai pular o da 31, vai pular da 32, vai pular a 33 e aí a gente vai fazer as atividades finais do módulo número 4, que começa lá na página 34. A atividade final é uma revisão de tudo aquilo que a gente estudou. Então, o que a gente está vendo? Notícias. Então, título, subtítulo, lead, legenda, fotografia, corpo da notícia. Então, tudo isso é o que a gente vai revisar agora. Então, aqueles outros exercícios, a Pro já, de uma grande maioria, já corrigiu e eu pretendo fazer as outras correções agora. Então, corrija aqueles que eu pedi para fazer as correções e observa, porque vai te ajudar muito a fazer essas atividades finais, ok? Teve muita gente que eu percebi que eu pedi informações do texto, complete com o texto e estava criando a resposta. Você não precisa. Quando ele pede para você completar com as informações do texto, é você pegar do texto e colocar lá para mim, tá? Então tem que entender bem essa questão. O lead de um texto, ele é o resuminho da notícia. Olha o que eu estou dizendo agora. Sempre é o primeiro parágrafo do texto, da notícia. Então, você olhou a notícia, começou o primeiro parágrafo, terminou o primeiro parágrafo aqui, esse é o lead. Então, se algum texto perguntar para você qual é o lead, começa aqui e termina aqui, é o primeiro parágrafo da notícia, sempre, ok? Título é a primeira coisa que aparece. Subtítulo vem logo embaixo. O título ele é mais resumido, ele é para chamar atenção. O subtítulo ele vai dar uma notícia mais, ele vai complementar o título de uma forma maiorzinha. E aí alguns jornais têm um boxes amarelo que completam informações. Então você tem que prestar atenção, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa do que está sendo perguntado. Se você ler, você mata a charada. Ok, então vamos lá. Página 34, atividades finais. Ali, ele dá uma notícia para você e ele já fala no título. Ó, leia a notícia a seguir e responda as questões de 1 a 10. Então, até a questão número 10, você vai ter que usar esse texto.
tá? Então, ele tem o título dele, ó. Tênis é feito com chicletes mascado e reciclados. Embaixo também, vermelho, vem o subtítulo. Cada par leva 250 gramas de goma retirada das ruas de Amsterdã, na Holanda. Lembra que eu falei que notícias tem aquelas perguntinhas? Quando, onde, como e por quê? Então, as próximas perguntas que virão é para você responder isso. Como que eu respondo? Lendo o texto. Então, por exemplo, se eu perguntasse assim, aonde aconteceu essa elaboração de tênis? Você tem que saber me dizer que foi em Amsterdã, que fica na Holanda, porque ele está falando aqui, a cidade. Se fosse no Brasil, ele ia falar em São Paulo, no Brasil. Ok? E aí do lado ele tem um box amarelo, que é outra informação complementar, tá? Então você tem que ler. Eu não vou ler a notícia aqui agora. Já dei a dica do título e do subtítulo. E já dei a dica para você também que o lead é o primeiro parágrafo da notícia. Então aqui embaixo é a notícia e aqui é outra informação complementar dela. Ok? Aí ele fala assim, destaque o título da notícia no exercício número 1. Você vai passar o seu lápis embaixo do título, para destacar ele para mim. Número 2. Observe a frase abaixo do título. Nessa posição, qual é a função que a frase exerce? Acabei de falar para você, o título vem primeiro e embaixo o subtítulo. Então, essa frase que tá aí, ó. Cada par leva 250 gramas de goma retirada das ruas de Amsterdã, na Holanda. Ele faz o papel do quê? Título ou subtítulo? 3. Circule o lead. Então, isso aqui na notícia você vai ter que mostrar para mim onde começa o lead e onde termina. Você vai circular o lead para mim. 4. De acordo com a notícia, o que aconteceu? Você vai ter que ler a notícia. Não vai escrever a notícia inteira, tá? Então, você pode falar assim, a notícia diz que aconteceu, pam, pam, pam. Tem que ler, que aí ela vai dizer o que aconteceu, tá? Página 35. Quando e onde o fato aconteceu? Fato é o acontecimento, né? O evento. A gente falou lá no subtítulo. Quando, onde? Amsterdã, na Holanda. O quando? Aí você vai ler a notícia. 6. Como o tênis foi produzido? Tá tudo lá no corpo da notícia. 7. Da forma como o lead está escrito, podemos observar informações secundárias? Quais seriam essas informações? Secundárias são informação que aparece de segundo momento, então ela não é tão importante. Por exemplo, o preço, né? Ele é uma informação secundária. Por que secundária? Primeira coisa que eu tenho que prestar atenção nessa notícia fabulosa é fazer um tênis de chiclete encontrado nas ruas. Essa é a primeira informação. A segunda seria falar um pouco do preço, quanto seria o custo. Ele vai falar isso lá no texto, aí você acha e responde aqui para mim. 8. Por que esse projeto foi desenvolvido? Essa informação está no lead? Por que eles resolveram fazer isso? Qual era o objetivo deles ao construir esse tênis? Né? Você descobre isso e vai ver se essa informação de como, por que eles tiveram essa ideia, está ali no primeiro parágrafo, que é o lead. Se tiver, você responde sim. Se não tiver, você especifica para mim. 9. Reescreva o lead, incluindo o porquê de o tênis ter sido criado e excluindo informações secundárias menos importantes. Excluir é tirar. Então, olha lá, você identificou o lead, é o primeiro parágrafo da notícia. Ele quer que você reescreva. Reescrever é escrever de novo. Então, você vai ler. Quais informações são importantes tem que ficar? Permanece. Quais são as secundárias eu posso tirar? Por exemplo, o preço, né, que não é tão importante saber agora, a gente tira, ok? E aí você escreve esse parágrafo de novo para mim. E aí a gente vai para a página 36, que vai para o exercício número 10. O que você acha desse tipo de iniciativa? A iniciativa foi fazer um tênis com esse material que é encontrado nas ruas. Você fala se é legal, se não é, se é chato, se é bom, se é importante e explica por que para mim. Lembra? A resposta começa sempre com letra maiúscula. Exercício número 11. Ele dá 3 temas para você, 3 textos. E nele está faltando pontuação. Pontuação, o que é? Ponto de interrogação, quando está fazendo uma pergunta. Ponto de exclamação, quando fala surpresa, ou vai dar ênfase, vai gritar. Ponto final, quando acaba. Travessão, quando fala o personagem, né? Vírgula, quando está separando as ideias, enumerando coisas. 2 pontos, quando um personagem vai falar. Então, aqui tem 3 textinhos que está faltando pontuação nele. E aí você vai ler. Primeira coisa que você faz, lê.
Segunda, você vai identificar quais são as pontuações faltantes e completar para mim. Página 37. Complete com S ou SS as palavras do quadro a seguir. Para responder do quadro a seguir, você vai ter que ir lá na página 28, relembrar das dicas do que ele está falando, observar as regras que foram faladas para completar as palavrinhas, ok? 13. Observe atentamente a tabela a seguir. Então, ele dá várias palavrinhas aí, professor, casamento, universidade, conversar, persiana, mariposa, entre outras. Aí vem o exercício que é embaixo. Identifique as palavras que estão escritas de forma incorreta e, em seguida, reescreva-as no espaço indicado. Então, assim, de todas essas palavrinhas aí, o que você vai observar? Se é com S só ou se é com dois S? Às vezes eles colocam dois S quando, na verdade, a palavra é escrita com um só. Identificou a palavra errada? Circula ela. E na linha embaixo, escreve a palavra correta, ok? Só isso, nessa página, página 38. Ops. Vem lá a parte do relembrando, então a gente chega ao final do nosso módulo. E no relembrando, ele quer que você preencha o esquema que o jornal dos tópicos aprendidos no capítulo. Então lembra, você vai preencher lá o jornal com as informações, com aquele box que está na página 39, palavrinha fotografia, legenda, título, subtítulo e lead. Então essas palavrinhas que está aí no box da página 39 é o que você vai utilizar para preencher a página 38. Então você não precisa, né, só falar, aqui em cima seria o título, aqui embaixo o subtítulo, aqui o lead. E é isso, tá ok? Então esse aqui é a nossa revisão. Lê com atenção, assiste o vídeo de novo, olha as outras lições, vê as correções que a Pro mandou para você completar direitinho e me mandar. Aquelas páginas que eu citei a gente pula, que agora eu vou gravar o próximo vídeo, que é a nossa produção de texto dessa semana, tá bom? Bom estudo, bom aprendizado, dúvidas eu estou no Meet, é só me procurar, não deixe de perguntar. Um beijo, até mais!